Olá para você, tudo bem? Eu sou Larissa, esse é o nosso gabinete e esses são os meus óculos novos. Me conta o que você achou? Gostou? Preferiu outro modelinho pretinho? Me conta, deixa aí nos comentários se você aprovou meus óculos novos. Bom, esse mês estamos falando do livro Questões do Humano na Contemporaneidade, Olhares Gestálticos. Falamos nos últimos vídeos do primeiro capítulo, o capítulo da Lilian Frazão, que também é organizadora do livro, e hoje falaremos do capítulo 2, o capítulo da Lica Queiroz, o título: Busca do sentido do ser ou perda da identidade, lidando com os padrões socialmente impostos. E aí eu já quero de cara chamar a atenção para uma pergunta que ela faz, logo ali na segunda página do texto, do capítulo. Quais são as condições para existir hoje, para poder ser quem se é? Olha que pergunta interessante, porque ela está falando de existência e do ser quem se é. No texto ela vai desenvolver uma ideia de conflito. Esses conflitos chegam para nós, então acho que o texto tem uma temática bastante atual. Conflitos entre o que são os meus desejos e o que são os desejos de um mundo com o qual eu me relaciono e que me constitui. Um mundo que, portanto, em alguma medida, também sou eu. Então, nós vamos partir dessa ideia na Gestalt, na fenomenologia, nós vamos partir dessa ideia de que uma subjetividade, ela é sempre intersubjetividade. Portanto, não existe eu sem alteridade, não existe eu sem o outro, não existe eu sem a relação. Se você nos acompanha aqui, você já ouviu a gente falar isso antes, né? Outras vezes. Então, ela está discutindo que condições sociais nós temos para que este eu se expresse também naquilo que ele tem de contraposição ao desejo do mundo. Então, como é que esse eu pode existir? Que condições a gente dá? E aí ela vai desenvolvendo a tese dela, a argumentação dela, para dizer o seguinte: numa sociedade hipermoderna, como é o termo que o Lipovetsky, o Gilles Lipovetsky traz e ela usa aqui, numa sociedade hipermoderna, a gente tem o tempo todo uma estimulação, aliás, uma hiperestimulação ao consumo. E esse consumo, em algumas situações, ou numa grande parte das situações que a gente vive, esse consumo acaba virando uma experiência de individuação. Então é como se consumir alguma coisa dissesse para os outros quem sou eu. Então, essa cordinha de óculos que eu uso, esses óculos que eu brinquei, né, no comecinho do vídeo, o tablet, a cadeira, tudo isso vai contando quem eu sou. E muitas vezes isso que eu consumo está desenhado, está definido por um padrão. Então, para que eu seja reconhecida como uma pessoa X ou Y, eu vou precisar consumir alguma coisa. E aí entra a parte que nós estamos chamando de conflitiva. Primeiro, porque nem sempre eu tenho condições materiais de ter aquilo. Segundo, porque eu transfiro a possibilidade de contato com o que de fato é meu desejo, com o que de fato é a expressão de mim, eu substituo isso pelo objeto, pela coisa. Então, muitas vezes hoje o consumo está ligado não só ao custo que um objeto tem, mas aquilo que socialmente ele significa e como ele vai me representar do ponto de vista simbólico. Então, nós vamos ter isso na clínica porque a pessoa vive a dificuldade de atender a tudo que muitas vezes está imposto para ela. O padrão do corpo, ela vai fazer uma discussão sobre isso e nós entraremos posteriormente nessa questão. Mas os padrões sobre o corpo, os padrões sobre a casa, os padrões sobre o sucesso, sobre a carreira, né? Então a gente vai deixando de ter um corpo-tempo, então uma experiência de contato com o meu corpo na sua dimensão espacial, na sua dimensão temporal e sobretudo na sua dimensão relacional, para ter um corpo máquina, um corpo que atende
àquilo que é solicitado dele, né? Corpo-máquina é uma expressão da Mônica Alvim que está citada aqui no texto. E aí a Lica vai lembrar, a Lica Queiroz, de uma fala de PHG, né? Peus, Hefferlein e Goodman, que escrevem o primeiro livro de Gestalt Terapia em 1951, em que eles vão dizer o sujeito contemporâneo, ele tem baixa vitalidade, ele tem baixo grau de vitalidade, tá? Então, ele não sofre profundamente, às vezes ele sabe pouco de uma vida criativa, ele tem muitas vezes uma vida ansiosa e automatizada, porque ele não sabe o que quer. E se ele não sabe o que quer, ele vai se vendo como incapacitado, inclusive de alcançar, porque o que eu quero não tem um desenho, de fato. Né? E a gente aqui não está defendendo a ideia de que tudo que eu quero eu posso, né? Essa é uma falácia, nós sabemos disso, mas é preciso que a gente minimamente saiba o que quer, até para viver a frustração de não chegar a ter, ou a desenvolver, ou a sentir o que se quer. Então vejam, o Peus já está falando lá em 1951, ele junto com o Goodman principalmente, estão falando da baixa vitalidade e da ansiedade, de um homem, de um sujeito, de uma pessoa dessensibilizada para suas necessidades, especialmente as necessidades do corpo e do corpo natural, porque isso tudo vai sendo desenhado e atravessado por um padrão colocado de forma imposta, de forma autoritária, de forma que o sujeito introjete aquilo sem transformar aquilo que ele está recebendo do mundo. Se faz sentido para você, vou pedir aqui para você curtir, para você dar o seu joinha, para você compartilhar. Nós vamos continuar falando ainda deste capítulo no próximo vídeo, porque tem outras questões interessantes aqui sobre corporeidade, sobre vergonha, sobre consumo. E claro que eu vou pedir sua companhia, tá? Obrigada, curte, compartilha e fica com a gente. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.